Como nós falamos nas células ao longo da semana, eu vi várias fotos de refeições diferentes, em formatos diferentes, mas com os mesmos elementos. Esse ano, nosso objetivo na Páscoa, tanto nas células quanto no culto de hoje, é ressaltar a refeição da Páscoa. A Páscoa ela era instituída, como nós lemos, e seria até repetitivo naquilo que a gente já falou nas células. Ela é instituída em Êxodo 12, e é interessante que uma pessoa da minha célula está começando a ler a Bíblia agora, no mesmo dia da célula, ela mandou de manhã para mim, cara, eu li na Bíblia hoje Êxodo, e a Páscoa começou antes de Jesus? Eu achei que o timing foi perfeito dessa pergunta, Eu falei, se você puder esperar à noite, a gente na célula vai explicar essa sua pergunta. Mas para muitos, hoje a Páscoa simboliza chocolate, alguma brincadeira, um feriado religioso, mas não entendem a sua origem. Alguns entendem que tem algo a ver com Jesus, mas não sabem a sua origem, que começa antes de Jesus, mas aponta para Jesus. Então, em Êxodo 12, nós vemos a orientação da Páscoa, um povo que era escravizado há mais de 400 anos, geração após geração de escravos, pessoas que seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós foram escravos, há séculos não sabiam o que era viver em liberdade, e Deus levanta um homem, Moisés, e por meio de diversos sinais maravilhosos, ou o que nós chamamos de pragas, o Egito, que era a maior potência da terra, é castigado, e nós chegamos em Êxodo 12, Êxodo 11, 12, quando Deus vai trazer o juízo final sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, e ao mesmo tempo que Deus estabelece um juízo final, que era a morte dos primogênitos de todo o Egito, ele estabelece o meio pelo qual ele livraria o povo dele. Ao mesmo tempo existe juízo e existe redenção, existe morte e existe salvação. E por meio daquela refeição, um cordeiro deveria ser morto, seu sangue deveria ser passado nas portas, e essa não é, e o cordeiro não é o único elemento dessa refeição. Essa refeição deveria ser acompanhada de pão e ervas amargas. O pão, ele deveria ser sem fermento, porque o povo iria sair do Egito no dia seguinte, não daria tempo de fermentar um pão, de preparar o pão crescer com fermento, porque eles sairiam no dia seguinte e eles deveriam tomar esta refeição arrumados, prontos. A Bíblia fala com sandália nos pés, com cintos afivelados, com cajado na mão, porque vocês vão sair imediatamente. A libertação era iminente. Então, eles deveriam comer aquele pão sem fermento, mas o sem fermento na Bíblia também simboliza uma vida sem pecado. Aquele povo que queria sair do Egito, não poderia carregar consigo o Egito. O Egito geográfico ia ficar para trás. Contudo, o Egito que estava dentro deles poderia o acompanhar. E eles deveriam também ser livres, entender que agora eles seriam livres do Egito. E nós sabemos o que é ser escravo do pecado. Quando eu falo com vocês, eu vejo aqui diversas histórias, eu conheço muitas delas, de pessoas que eram, assim como a minha, escravizados ao pecado. Nós sabemos o que é ser escravo do pecado. O mundo, eu digo que o diabo, ele vende, o marketing dele para atrair pessoas é liberdade. Mas nós sabemos que o que ele entrega, na verdade, é escravidão. Ele promete a liberdade de você fazer o que você quer, mas depois de um tempo você entende que aquilo que você quer, muitas vezes é o que te aprisiona e o que te prende a uma vida distante de Deus, imersa e mergulhada no pecado. Então o pão sem fermento nos lembra também que essa Páscoa nos lembra que um cordeiro nos libertou e nos permite viver longe do pecado. O segundo elemento que tem nesse potinho aí que está nas suas mãos, e eu espero que todos aqui comamos desse elemento, porque alguns pulam esse elemento na refeição. Eu sei que alguns aqui evitam a salada, mas tem uma salada na refeição, que é a erva amarga. É aquilo que traz um gosto diferente, forte.
Mas a erva amarga nos lembra do amargor que é viver longe de Deus. Eles deveriam sair do Egito, mas eles jamais deveriam esquecer o que é ser um escravo e como Deus os libertou. É interessante que, se você vê todo no Velho Testamento, existem vários momentos em que Deus fala: eu sou o Deus que libertou vocês do Egito. Esse fato é marcante em todo o Velho Testamento. Séculos depois disso, Deus vai falar: eu sou o Deus que libertou vocês do Egito. E isso deve ficar marcado. Quem nós éramos antes de conhecermos Jesus, da grande libertação que Ele nos trouxe. E por isso a erva amarga tem esse gosto marcante, para que a gente não esqueça quem já fomos e onde estamos, né? Eu sempre digo que eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou quem já fui. E nós precisamos lembrar quem fomos e aonde o Senhor nos alcançou. E o terceiro elemento, e o elemento central dessa refeição, que também está aí no pote, é o cordeiro, a carne. A forma de Deus proporcionar a libertação para aquele povo era: alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer para que o primogênito não morresse. Alguém tinha que morrer para que você não morresse. E o cordeiro, sim, aponta para Cristo. João Batista, quando vê Jesus passando, ele vai bradar: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi esse cordeiro, que da mesma forma como aquele cordeiro que foi morto trouxe libertação da morte para aquela família, Jesus é o cordeiro que nos trouxe libertação da morte. Ele vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, queridos? E hoje nós vamos ter essa refeição que você recebeu. Alguém aqui não recebeu um potinho com a refeição? Não? Todos receberam? Amém. Essa é uma boa história que a gente vai contar para vocês. Essa história de redenção começa em uma mesa. Não um trono, não um palácio, mas em uma mesa simples, preparada em meio à dor, à pressa, mas com uma esperança de liberdade. Voltemos a uma época no Egito, onde um povo era escravo. Esse povo, o povo a quem Deus escolheu por causa da sua desobediência, estava oprimido, silenciado e escravizado. O povo não estava celebrando, mas sim sofrendo, gerações inteiras sem conhecer a liberdade. Mas em uma noite algo estava diferente. O Deus que parecia em silêncio agiu. E no meio do caos ele não começa com uma guerra, mas sim com uma mesa. Cada família recebeu uma instrução: separe um cordeiro, sem defeito, sem falha, perfeito. O sangue daquele cordeiro seria colocado nos umbrais das portas, não como um símbolo vazio, mas como um sinal de vida. Porque naquela noite a morte passaria pela terra, mas onde houvesse sangue, a morte não entraria. E dentro das casas algo poderoso acontecia. Enquanto o juízo caminhava do lado de fora, famílias estavam reunidas na mesa, comendo com pressa, coração acelerado e olhos atentos. Era uma refeição simples, mas cheia de significado, fé e obediência. Naquela mesma noite, o impossível aconteceu. O povo que era escravo foi liberto. Correntes foram quebradas, portas foram abertas e um novo começo nasceu. Aquela mesa marcou uma libertação. Amém, queridos. Você está com o seu potinho na sua mesa? Na sua mesa não, na sua mão, desculpa, na sua mesa. Tem uma mesa simbólica aqui, não, mas não física. E eu queria que você abrisse o seu pote. Nossa! Tá um barulho gostoso.
Calma, não precisa comer ainda, só abra. É bom que é silencioso a abertura dos potes, né? Bom, acho que todo mundo já abriu. Parei de ouvir barulho de bote, deixa eu ver. Ainda tem um, calma. Amém. Então, o primeiro elemento que a gente vai tomar vai ser o pão. Senhor, nós te agradecemos. Porque a tua palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Tu és o nosso sustento. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Obrigado porque nós andávamos vazios, perdidos em pecado, famintos, sem esperança. Mas um dia esse pão foi apresentado a nós. Obrigado, Senhor, porque é possível viver uma vida longe do pecado, é possível ser livre do pecado. Obrigado porque os pecados que ainda nos afligem, nós sabemos que em Ti nós podemos vencê-los. Obrigado pelo pão. Obrigado pela liberdade que temos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o pão. Precisava vir um copo de água junto, né? Seco. A vida sem Cristo é assim, né? Para a gente não esquecer. Essa secura. Amém. Segundo elemento, as ervas amargas. Vamos ter que encarar elas. Senhor, obrigado. Obrigado. Calma, jovem. Está com pressa de comer erva amarga? Calma. Amém, Senhor, obrigado. Porque as ervas amargas nos lembram do que é a vida sem Jesus. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou. E eu te peço, Pai, que hoje seja uma noite de encontros com o Senhor. Que pessoas que ainda estão escravizadas ao pecado e longe do Senhor possam Te encontrar esta noite. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser canal do Teu amor neste mundo amargo, neste mundo doloroso, neste mundo dolorido. Que nós possamos, Pai, ser canal da esperança que só o Senhor nos traz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode tomar a erva. Sem fazer cara feia, hein? O agrião está queimando a goela. Bem amargo. Amém. Amém? Já foi? Então, o terceiro elemento. Senhor, obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque Deus nos ama e Ele decidiu morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos viver uma vida abundante, uma vida ao Teu lado, Senhor. Nós Te amamos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Para comer o cordeiro, você tem uma colherzinha aí que você pode usar.
Amém, queridos. Agora que estamos alimentados, vamos continuar nosso culto de Páscoa. Amém? Você pode guardar o potinho com você aí no chão, no cantinho, no final a gente recolhe tudo, ok? Chegou, o cordeiro foi cortado, ele veio me visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro sobrirá, toda fome saciar, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. O sangue está, é sexta-feira à tarde, ele vem para nos visitar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira nosso Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus
Mas aquela mesa nunca foi o fim. Ela sempre apontou para algo maior. Era o sinal, era a sombra, era o anúncio da graça que viria, porque Deus não queria apenas libertar o povo da escravidão física. Ele estava revelando um plano eterno de redenção, uma graça que não se conquista, mas se recebe, uma libertação completa que transforma tudo dentro de nós. Vamos ficar de pé para cantar essa juntos? Achou e me encontrou na cruz, por mim se entregou. Perdão, justiça.
os meus pecados. A igreja, quem é esse? Quem é? E o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. O tempo passa e as gerações seguem e a história continua sendo contada. Mais uma vez, nós encontramos uma mesa, não mais no Egito, mas em Jerusalém. A cidade está cheia, é tempo de celebração. Famílias se reúnem, lembrando a libertação, lembrando o cordeiro, lembrando o sangue e lembrando a promessa. E ali, em um cenáculo, um homem se senta com os seus discípulos. Eles também celebram essa história. O pão está sobre a mesa, o cálice está diante deles. Tudo parece como sempre foi. Mas naquela noite, algo está prestes a mudar, para sempre. O silêncio toma o ambiente, os olhares se cruzam. Então ele pega o pão, o parte lentamente, olhando para os seus discípulos, e declara: "Este é o meu corpo, entregue por vocês. Fazei isso em memória de mim." Agora a história ganha um novo significado. Não é mais apenas memória. Não é mais apenas um símbolo. Ele toma o cálice e com voz firme diz: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos." Naquela mesa, a antiga história encontra o seu cumprimento. O cordeiro agora tem nome. E a libertação agora é completa. E o sacrifício não é mais apenas lembrado, ele está prestes a acontecer. A partir daquela noite, nunca mais seria apenas sobre o Egito, mas sobre a redenção, sobre a graça, sobre a vida eterna. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos.
Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos
Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Em muitos lugares isso é chamado de Santa Ceia, mesa do Senhor. Mas nós vimos aqui uma história contada de algo que aconteceu com o povo de Deus. O pastor Estevão trouxe de uma maneira muito clara onde foi instituída a Páscoa, o livramento que Deus deu ao povo, o cordeiro, o sangue, as ervas amargas, o pão sem fermento, tudo que apontava para o Senhor Jesus. Interessante que a ceia do Senhor você pode ver em Mateus, você pode ver em Marcos, você pode ver em Lucas. Mas eu gostaria de ler para vocês a passagem que Paulo escreveu aos Coríntios, que é 1 Coríntios 11, verso 23 ao 26. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, queridos? Repete comigo: Jesus vai voltar, e eu estarei pronto para me encontrar com Ele. Aleluia! Mas eu queria falar sobre 3 verdades sobre essa passagem aqui. A primeira é que ela é centralizada na morte do Senhor Jesus. E interessante é que Jesus, Ele mostra e ensina como deve ser o seu memorial. Ele deixou escrito e fala: fazei isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Então é interessante. Primeiro, centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio memorial. Eles deveriam comer pão, beber vinho em sua memória. E interessante que a ceia do Senhor, ela foi instituída em meio à celebração da Páscoa. Não foi uma data diferente. E também muitos dizem que é uma substituição. Eu prefiro não dizer isso. Eu prefiro dizer que nós vivemos uma nova aliança, porque Jesus ali estava instituindo uma nova aliança. Fazemos parte dessa aliança, amém, queridos? Então repete comigo: eu faço parte desta aliança. Aleluia, aleluia. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor de todos nós. Aleluia. O vinho representava o seu sangue derramado. Então ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. E era, presta atenção, pela morte que ele desejava ser lembrado. Jesus deixou uma ordem: celebrem, comemorem a minha morte, não o meu nascimento. Amém, queridos? Ele mandou celebrar a sua morte, porque depois da morte veio a ressurreição, e através da ressurreição todos nós fomos alcançados. O véu que separava já não separa mais. A impossibilidade de entrar na presença de Deus caiu, e hoje nós temos livre acesso. Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. A segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor,
diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Em Mateus 26, 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O seu sangue derramado remiu os nossos pecados. Amém, queridos? Por isso, quando Deus olha para a gente, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Por isso que Ele nos chama de santo. Por isso que Ele diz que nós somos justificados. Por isso que Ele diz que nós fomos alcançados. Por isso nós fomos adotados como filho. Deus olhou para você, olhou para mim e falou: eu quero ele, eu quero ela. Desse jeitinho. E é por ele que eu estou morrendo. É por ela que eu estou morrendo. Aleluia. O cálice que representava o sangue derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E isso é uma declaração extremamente maravilhosa. Porque através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança com uma promessa de perdão de pecados. Amém? Por isso, quando nós lemos Romanos 8, logo no versículo 1, Paulo escrevendo, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso aí? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, ela não foi uma declaração sentimental de Jesus dizendo: não se esquece de mim não, lembrem de mim. Por favor, quando vocês se reunirem, lembrem de mim. Não, não foi isso. Foi algo tremendo, com grande riqueza de significado espiritual. Porque nesse ato de Jesus, houve derramamento de sangue. Repete comigo: derramamento de sangue. Morte, ressurreição, propiciação, perdão de pecados, justificação. Quando você comer o pão e tomar do cálice, lembra que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos anunciando a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar para buscar uma igreja gloriosa. Cadê a igreja gloriosa do Senhor? E cadê a igreja gloriosa do Senhor? Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ele teve revelação da parte de Jesus. Duas coisas: a necessidade de discernir o corpo de Cristo. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí. Temos a necessidade de discernir o corpo de Cristo. Aleluia. Fazemos parte do mesmo corpo. O cabeça é o Senhor Jesus. Ele morreu por você, mas morreu pela pessoa que está ao teu lado. E fazemos parte do mesmo corpo. E precisamos discernir esse corpo. Hoje de manhã, lá o Jô estava ministrando, eu me lembrei da passagem que diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? E outra coisa também que ele falou: além de discernir o corpo, nós devemos nos examinar. Ele não falou para o pastor te examinar. Ele não falou para o apóstolo, para o mestre te examinar. Ele fala em 1 Coríntios 11, 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos?
Então eu vou te dar um minutinho para você olhar para dentro de você, se examinar. Se tem pecado, confesse ao Senhor, se conserte com o Senhor, porque nós vamos participar de algo que é tremendo e maravilhoso, da mesa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela forma atenciosa que o Senhor tem cuidado de nós. Pela tua fidelidade, nós queremos diante do Senhor confessar os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que pensamos de errado, a forma que tratamos as pessoas. Mas nós queremos participar dessa mesa. Nós queremos com esse ato renovar a nossa aliança contigo, Senhor. E também renovar a nossa aliança uns com os outros, porque fazemos parte desse corpo, que a tua palavra diz que é a tua igreja, que a tua palavra diz que é a tua noiva, que a tua palavra diz que o Senhor se entregou e morreu por ela. Aleluia. Aleluia. Nesse sentido, meu querido, sai do teu lugar, devagarinho, e vem aqui em frente para pegar os elementos. Aleluia. E esperem para a gente poder ceiar juntos, tá bom, queridos? Pegue e espere para a gente ceiar juntos. Esperemos uns pelos outros, queridos.
O Cordeiro do Egito era apenas um anúncio, um apontamento para algo maior que ainda viria. Naquela noite, no Egito, o sangue marcou portas e a morte não entrou. Houve livramento, escape e preservação. Mas aquilo não era o fim da história, era só o começo. Agora, séculos depois, o verdadeiro Cordeiro estava presente. Não mais um símbolo, não mais um animal escolhido entre o rebanho, mas o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem culpa, sem mancha, sem falha. Não havia nele engano, corrupção ou condenação. E, ainda assim, ele seria entregue. Mais uma vez haveria sangue, mas dessa vez não marcado em madeira de portas, mas derramado sobre a madeira da cruz. Não para proteger uma casa, mas para redimir toda a humanidade. Não para uma noite, mas para a eternidade. O que antes livrava da morte física, agora venceria a morte eterna. O que antes era provisório, agora se tornava definitivo. E o Cordeiro não seria apenas oferecido, ele se entregaria voluntariamente em silêncio e em amor. E naquele momento, o céu e a terra encontrariam e a história seria transformada para sempre. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia sua aparência para o irritar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
servo e rei, cordeiro e leão. Jesus, servo e rei, cordeiro e leão. Erguido na cruz, erguido no trono, coroa de espinhos, coroa de glória. Jesus, servo e rei, cordeiro e leão. Jesus, servo e rei, cordeiro e E naquela cruz parecia o fim. O silêncio tomou conta, o lugar das palavras, a dor substituiu a esperança, e por um momento tudo parecia perdido. O cordeiro havia sido entregue, o filho havia morrido. O céu se calou, a terra tremeu e a morte pensou que havia vencido. Mas o que parecia derrota era, na verdade, cumprimento. O sacrifício foi completo, o preço foi pago e o véu foi rasgado. E então, no terceiro dia, o silêncio foi quebrado. A pedra foi removida, o túmulo não pode conter e a morte não pôde segurar. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu tudo aquilo que nos prendia. E agora, Ele vive, não como memória, mas como presença, não como história, mas como realidade. A cruz não foi o fim, o túmulo não foi o ponto final, foi o começo. E porque Ele vive a vida, porque Ele venceu a esperança, e hoje não seguimos um Deus que morreu, mas um Deus que ressuscitou, vive e continua nos chamando, chamando para a mesa, chamando para perto, chamando para a vida. Vamos ficar de pé para cantarmos juntos essa? O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. O sepulcro se abriu e nada
Cantamos aleluia, 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 o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, mais uma vez pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
As crianças. Amém, pessoal. Amém. A gente está indo para o nosso final da nossa festa, da nossa celebração da Páscoa. E nada melhor do que a gente terminar esse momento com as crianças, né? E ficar com essa afirmação: Ele ressuscitou, Ele vive e a gente precisa celebrar. Nós precisamos celebrar. E eu queria ler um texto, 1 Coríntios 11, 26, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam
a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, eu fiquei pensando nesse texto e eu tenho um anúncio para fazer, que você já até sabe, mas eu queria reafirmar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e hoje Ele vive para sempre, e por isso você pode ter esperança em que a sua vida pode mudar. Deus tem falado comigo essa semana que é uma semana e uma noite de se renovar a esperança. Essa semana eu tenho feito encontros aonde que a esperança de pessoas foram renovadas. Ontem, hoje a gente está falando de mesa, hoje a gente está falando de banquete, hoje a gente está falando de comer, esse alimento que é um alimento espiritual. Ontem na minha casa eu tive um encontro que foi impressionante. Me encontrei com uma pessoa que me pediu ajuda e que ela achava que, para a vida dela não tinha mais solução. E o final da conversa foi: agora eu entendi tudo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E eu sei que para mim sim tem jeito. Ele falou: não, para mim tem jeito. Ele falou para mim: pastor Léo, para mim tem jeito. Eu achei que não tinha mais jeito. E ele achava que o final da vida dele era agora e morte. Não era daqui a 1 ano, 2 anos, 3, não. Ele era morte. Nessa semana eu também me encontrei com uma pessoa, eu e a Jane, e o final da conversa foi: eu recebi cura. Eu recebi cura. E essa festa, essa celebração que a gente fez aqui hoje, é algo que Jesus te convida para você participar. Hoje Ele te faz um convite. E esse anúncio dessa palavra diz que Ele promete que vai voltar. Se você participa dessa mesa, se você come desse pão, se você bebe desse vinho, fique sabendo, tem uma promessa para você: Jesus Cristo vai voltar. E se Ele vai voltar, hoje é dia de se renovar a esperança. Isaías 55, 1 e 2 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aqui é engraçado, Parece que é uma contradição. Você comprar se você não tem dinheiro. Tem uma frase que o pessoal diz, ninguém dá nada de graça para ninguém. Vocês já ouviram isso? Minha mãe às vezes recebe um negócio pelo WhatsApp, você foi sorteada. Eu falo: mãe, ninguém dá nada de graça para ninguém, cuidado com isso aí. Engraçado que foi quase toda semana, Thaisa. Leonardo, vê lá no banco lá, recebi essa mensagem. Mas é engraçado, essa mesa é de graça. A mesa do Senhor, esse banquete é de graça. A mesa do Senhor, pessoal, é uma mesa que inclui e não é uma mesa que exclui. Se você chegou aqui hoje se sentindo excluído, seja pelo seu passado, seja pelo seu presente, seja pela sua vida de pecado de muitos anos atrás, seja pela uma história difícil, seja por algo que você está preso há muitos anos, saiba, hoje é dia de você encontrar a libertação. Hoje é dia de você encontrar a libertação. Hoje é um convite da graça. Aqui não tem meritocracia. Essa mesa é para todos. Mas só que aqui tem uma coisa. O início diz: venham todos vocês que estão com sede.
Essa mesa é para quem está com vontade, pessoal. Essa mesa é para quem tem sede. Essa mesa é para quem precisa ser saciado. Essa mesa é para quem hoje quer preencher os vazios que existem no seu interior. Somente Jesus Cristo pode dar o sentido completo para nossas vidas. Somente Ele. Mais ninguém. E por último, eu queria ler um último texto para a gente poder orar nessa noite. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa noite é uma noite de um convite. Se você quer fazer parte desse banquete, é essa noite. O que nós ouvimos aqui fala de libertação. O Egito representa um tempo de escravidão e o tempo de pecado em nossas vidas. Hoje é noite de libertação. E hoje é noite de você que ainda não entregou a vida para Jesus, você fazer isso hoje. Tem pessoas aqui que precisam entregar a vida para Jesus hoje. O tempo propício é hoje e agora. Existe alguém aqui nesse auditório que precisa entregar a vida para Jesus? Se existe essa pessoa, eu ordeno em nome de Jesus que essa pessoa levante o braço agora. Hoje, isso. Levante o seu braço. Você que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente agora. Isso. Vem, João. Isso, meu filho. Kaique, fica ali. João. Quem vem orar com o João? Vem alguém aqui orar com o João? Vem, viu, orar com o João. Israel, vem aqui orar com o Kaique. Quem vem aqui orar com a Manu e com a Raíssa? Vem, as duas. Mas essa noite também é para você que ouviu essa palavra, que sentiu algo da parte de Deus. Deus quer trazer libertação para você nessa noite. Deus quer libertar pessoas de amarras, de prisões. Essa pessoa que eu conversei, ela estava aprisionada no passado, mas coisa de 30 anos atrás. E era algo que estava prestes a acabar com a vida dela. E ela foi liberta. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, você que precisa ser liberto de algo na sua vida nessa noite. Pessoas chegaram aqui com questões para serem resolvidas. Eu queria te convidar para você vir aqui para frente, que a gente vai orar por você. Algo que precisa ser liberto na sua vida. Vem aqui para frente. Pode ser na área da saúde, pode ser situação financeira. Você sabe. Você sabe. Pode ser situações do passado. Você se envolveu em algo do passado que talvez não era nem com você, mas você acabou se envolvendo naquilo e você ficou preso lá. Tem pessoas que não conseguem se livrar de pecados. Tem pessoas que estão presas em pecados. Tem pessoas nesse auditório que estão presas em pecados. Hoje é noite de libertação. Você que se encontra nessa condição, venha aqui para frente agora. A gente vai orar por você.
Se você estava frio, se você estava afastado, desviado, vem aqui para frente agora que a gente vai orar por você. Tem mais alguém no auditório? Vem aqui pra frente agora. Se tem mais alguém, vem aqui na frente. abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Nossos olhos se abrem, reconhecemos
seguiu esperando-nos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. A som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. A som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Vamos ficar de pé? Estamos encerrando mais uma festa da Páscoa. Essa festa foi diferente, porque nós não assistimos, nós celebramos juntos. Nós ceamos duas ceias, uma lembrando da libertação e a outra da nova aliança. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: foi ótimo celebrar com você. Olha para outra pessoa e fala: foi ótimo, foi muito bom celebrar com você. Aleluia. Celebramos a Páscoa, celebramos a libertação, celebramos a ressurreição. Amém? Vamos para nossas casas em paz. Vamos